Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, em especial sendo transportado pela primeira pessoa que me trouxe aqui pela primeira vez, a Magda, que está lá no fundo, que hoje é o meu guia espiritual e o meu médio de transporte. Então que Deus a abençoe e abençoe a todos nós que viemos orar. A oração é o mais potente mecanismo no processo da autocura, segundo Joana de Ângeles. E por isso, nós vamos orar, tanto para vocês, antes de começarmos, quanto para os internautas que nos dão a honra da sua audiência. E vou lembrar, como nos lembrar ao próprio Cristo: quando fordes orar, entre para dentro do vosso aposento, feche as portas, fale ao Deus em secreto, que em secreto te ouvirá. Hoje eu quero saber que aposento é esse, que portas são essas e que oração é esta. A oração eu vos apresento a vocês. Mas antes, o aposento é a nossa casa mental. As portas são os sentidos que nos ligam ao meio externo: a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar e outros psicofísicos. Porque só sentidos físicos, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira já está estudando 21. E só o pensamento como sentido psíquico sintetiza esses e um número incontável de outros. E conforme o Dr. Severino Celestino, na obra Analisando as Traduções Bíblicas, a prece menos adulterada que conhecemos de Pai Nosso é o Pai Nosso aramaico, a linguagem que Jesus falava. Pai Nosso dos céus, santo é o seu nome, venha o seu reino. Sua vontade se faz na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregues às provações, porque assim nos resgatas do mal. Se eu concordar com isso, eu assino e fecho o contrato. Assim seja. Que é a assinatura, e vocês sabem disso. Quer dizer, eu estou de acordo com o que eu acabei de recitar. E veja o que fizeram da prece de Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Onde é o céu, você sabe? Allan Kardec escreveu uma obra inteira para derrubar por decreto o céu e o inferno. E se não tem inferno, não tem demônio também. A sua santidade, o Papa João Paulo II, escreveu a sua última encíclica, derrubando por decreto o céu e o inferno como lugares, mas estabelecendo, assim como Allan Kardec, ambos como estados de consciência. Se eu estou em paz com a minha consciência, eu estou no paraíso que eu criei. Se ela está em chamas ou atormentada, por mais que eu esteja no paraíso fisicamente, eu estarei no mundo atormentado que eu construí. Então nós vamos trocar ideias por alguns instantes para entender, pelo menos em parte, que é a oração, para que serve e como usá-la. Porque a sequência do Pai Nosso, como nós acabamos de recitar, santo é o teu nome.
E nós estamos torcendo para que ele se torne santo, né? Assim que pronunciamos, santificado seja o seu nome. Você ainda não é santo. Você está sendo. Parece mais o Deus de Moisés, não parece? Um pouquinho violento, guerreiro e ainda parcial. Venha a nós. Por que só a nós? Venha o teu reino. Porque todos os seres são expressões de Deus. Os mais habilitados e também os mais ignorantes. Todos são filhos de Deus. E Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Pela onipresença Ele está em todos os seres. Pela onisciência conhece um a um. Pela onipotência tem o poder de alterar qualquer coisa a benefício de todos. Tua vontade se faz, mas na prece que nós oramos normalmente, seja feita a tua vontade, e completo eu, desde que não contrarie a nossa. Porque quando oramos, estabelecemos uma medida, se Ele não atender conforme nós pedimos, já ficamos de ponta com Ele. Pelo menos lá nas Minas Gerais é assim. A gente fica muito bravo. Dá-nos hoje a nossa parte de pão. É a cada um conforme as suas obras. Assim nos disse Jesus. Não o pão nosso de cada dia nos dai hoje, de preferência sem trabalho. Porque existe quase 14 milhões de desempregados. Pessoas sem trabalho, não. Não existe escassez de trabalho em parte alguma do cosmos. Do contrário, Ele não é onisciente, coisa alguma, muito menos onipresente, tampouco onipotente. O que falta é vagas. Aqui nessa casa não falta vagas, não tem vagas para trabalhadores. Falta trabalhadores, não é isso? Para a seara do Cristo. E eu vou perguntar, em si falando de trabalhadores, duas coisas. Normalmente vocês fazem o que amam ou amam tudo o que faz? Quem ama tudo o que faz, faz tudo e não trabalha. Porque quem ama o que faz é um lazer. Você não se atormenta com a fadiga nem coisa alguma. Agora, quem faz somente o que ama e é necessário fazer o que ele não gosta, que ver outras duas perguntas. Quem gosta de comer? Pelo menos de vez em quando. Por prazer ou por hábito? Quem gosta de cozinhar? Amando o que faz, não apenas fazendo o que ama. Todos gostam de comer, mas poucos amam cozinhar e faz com amor o que façam. Porque se fizer com esse amor que estamos falando, nós vamos colocar na prática o que ouvimos na lição. Quem ama em profundidade seus irmãos em sofrimento, não sente nem as dores do corpo, nem as da alma. Vivem como se estivessem transportados fora de si mesmos. Quem ama o que faz, confeccionando um simples alimento, ele está orando. E consegue alterar a estrutura do alimento de tal forma, na visão do pai da medicina, que esse alimento será o único medicamento que a pessoa precisa. Que seu alimento seja seu único medicamento, assim disse Hipócrates. E ele tem condições, segundo os engenheiros de alimento, e a Kalila pode provar isso como doutora na área da nutrição, altera a estrutura do DNA de quem come. Ou seja, pode curar qualquer enfermidade com um simples gesto de confeccionar uma alimentação.
perdoa as nossas dívidas? Primeiro, é o que está no Evangelho, no Novo Testamento. A pessoa, o personagem, foi lá e pediu perdão para Jesus, e após ser perdoado das suas dores, saiu levinho. Lá fora ele tromba nas pernas de um cego e cai. Pega a bengala do próprio cego e dá uma surra nele. E as dores, cuidado para não ser você que vai ser atropelado. Mas você ainda não é cega, nem da alma, nem do corpo. E as dores voltam 1000 vezes mais, e ele volta lá de novo para pedir perdão outra vez. Agora não. Agora você está entregue à própria sorte. Se eu te perdoei uma infinidade de coisas, e você não conseguiu perdoar o erro que você próprio cometeu, agora fique com as suas dores. Não nos deixes entregue às provações, ou livra-nos do mal. Deus criou o mal por acaso? Kardec disse que não. Então como que Deus pode nos livrar daquilo que Ele não criou? Agora, se Ele está conosco nas provações, nos ensinará a fazer o bem. E se eu faço o bem, estou livre do mal. Porque o mal é o fruto da minha própria ignorância. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, dedicado inteiro à prece, num dado momento, Kardec anota: se apresentarmos para Deus com humildade, que é o alicerce de todas as virtudes, com sinceridade, assumindo a responsabilidade de colocar a mão na massa, Deus me concederá paciência, coragem e resignação. Não é isso que está lá? Abra o Evangelho no capítulo 5 para nós, no item 26. Por isso ele recomendou atenção à leitura, porque há leituras que parecem contraditórias. Ele coloca várias pegadinhas para ver se a gente prestou atenção no que estava lá atrás. Num dado momento ele coloca com Paulo de Tarso: agora permanece a fé, a esperança e o amor. O mais excelente é o amor. A fé passará, a esperança também, só o amor permanecerá. Mas logo adiante, no capítulo 19, a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Será que ele está tentando nos confundir? Chega para cá e leia para nós. Vai ser só um parágrafo só. Tá. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntais se é permitido amenizar suas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Ao que foi cravado por um espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e conturbada, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, em não se desesperar se não puder superá-los. Não há mérito num abandono que seria mais preguiça que virtude. Obrigado, querido. Daqui. Entenderam? Então ele dá paciência e resignação, ou nós vamos exercitá-las? Porque são virtudes. Virtudes não se ganham competição, ganha? Então ele fez uma pegadinha bem feita, não fez? Para ver se nós prestamos atenção na outra lição. E isso está espalhado por sua obra inteira. Se não prestarmos atenção, vamos pensar que ele se equivocou
e ele próprio entra em contradição, e não é isto. Então, quando Kardec fala que a fé é mãe de todas as virtudes, mãe gesta. Se a fé é mãe, então ela é mãe da esperança e mãe da caridade também. Não podemos pensar assim? No Evangelho segundo o Espiritismo não está escrito uma mensagem chamada Caritas. E dependendo da tradução, o próprio Espírito narra: eu sou a caridade. Já prestaram atenção? Ele narra: eu sou a caridade. Então a caridade é um ser. Nós não construímos a caridade em nós. O que é um ato de caridade? Dar o pão a quem tem fome é caridade? Emmanuel diz que não. Está lá na obra Luz no Caminho. A lição chama-se Dever e Caridade. E ele fala que dar o pão a quem tem fome é um dever. Caridade é ensinar o faminto a ganhar o seu próprio pão. Lá ele narra que dar um pano, o que sobra do nosso armário, para vestir o nu é um dever. Agora, vesti-lo com novas ideias, à luz do exemplo pessoal, para que ele possa ganhar o seu próprio pano, isso é caridade. Então, caridade é um processo de iluminação do outro. E a caridade para conosco, segundo Kardec, Joana de Ângeles, Emmanuel e outros, é a autoiluminação nossa. Vocês ouviram no Evangelho, na lição que foi lida, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem tem apenas instintos. Mais avançados e transformados, sensações. Mais instruídas, emoções, segundo Joana de Ângeles. Mais purificadas as emoções, sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos, André Luiz, os sentimentos se transformam em pensamentos. E esses pensamentos, segundo o autor, e Joana de Ângeles também, transformam-se em inteligência intelectiva, para que possamos nos capacitar para fazer alguma coisa. Mais tarde, a inteligência emotiva, para nos ensinar a relacionar com os demais na construção de tal coisa. E mais tarde, essa inteligência emocional, que nós chamamos de afetividade, transforma-se na inteligência espiritual, que nós chamamos de virtudes. Se para Allan Kardec os instintos não pertencem nem ao espírito, nem ao corpo, mas são seres invisíveis, agentes da natureza, almas pequeninas, que nos auxilia a governar os nossos órgãos. Se os instintos são pequenas almas, as sensações também o são, assim como as emoções. Uma emoção não assume o corpo de vocês e faz uma devassa? Construa a síndrome no pânico e diga-me qual emoção vai assumir e quando. O pânico mesmo, o pavor, o medo de morrer, o sentimento de perseguição, a sudorese, a taquicardia. Vocês não sabem quando, e assume e faz uma devassa. Que personagem é essa chamada de ansiedade, que fica 24 horas nos atormentando, como se fosse um poço sem fundo, porque a gente assalta a geladeira pela madrugada, parece que acalma, depois não acalma coisa nenhuma. Chega na padaria, pensa que são as guloseimas, os sorvetes que vai acalmar a ansiedade. Ansiedade não é uma emoção? Emoção come algo físico?
Tem a obra Vinha de Luz fácil? Então vai providenciando. Vocês acreditam em Divaldo Pereira Franco, a maior biblioteca viva atualmente no planeta? Num espírito que ele psicografa há muito tempo, chamado Amélia Rodrigues, que foi um dos 12 discípulos de Jesus? Tem valor a palavra desses dois espíritos? Conhecem a obra Nos Caminhos de Jesus? Vale a pena conhecer. Pelo menos o capítulo 23, chamado O Anjo da Misericórdia. Lá o espírito Amélia Rodrigues narra que 3 entidades com a luz indescritível aproxima-se de Jesus no alto da cruz, para confidenciar a ele que fracassaram com ele. E a primeira entidade, o primeiro espírito que se apresenta, mais ou menos com essas palavras: tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. O segundo: eu sou a esperança. O terceiro: eu sou a caridade. E as 3 entidades, os 3 espíritos, dizendo que fracassaram com ele. A fé, por exemplo: eu morava no coração de Pedro. Quando ele te negou 3 vezes, me expulsou de lá. E ele ora ao seu Pai, e ele envia uma 4ª entidade que se apresenta com o nome de misericórdia. Então, Allan Kardec estava correto. A fé é mãe de todas as virtudes, e virtudes são seres. Agora, o que é o amor, já que a fé é mãe do próprio amor? Você sabe o que é o amor? E o que é amar? Você sabe? Você ama a Deus? Tem certeza disso? E eu pensava que amava, e ainda em profundidade. Até ler Emmanuel, dizemos que amamos a Deus e vivemos como se Ele não existisse, porque tudo que existe são expressões de Deus. Não importa se é um fluido, se é o mundo subatômico no qual esse fluido vai transformar-se, se é a matéria mental, se é um átomo físico, se é todas as coisas que vemos na natureza, tudo são expressões de Deus. Nós comemos tudo que colocamos no prato? Sabemos o que estamos fazendo na hora da refeição, porque o ato de comer é orar. E eu preciso estar inteiro ali, naquele momento. Não só de corpo é moleza. E saber que alimentar o corpo, nutrir o corpo, não é quantidade. Tem uma amiga da Kalila, fez um doutorado, ou doutorou-se em reaproveitamento das cascas. Porque ela sabe que a maioria das cascas, se não todas, tem muito mais nutrientes do que a polpa, do que o próprio fruto. E normalmente esquecemos de uma frasezinha com um conhecimento profundo que Jesus disse-nos: tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequenino, é a mim que o fazeis. O irmão mais pequenino seria um ser humano de baixa estatura? Um anãozinho? Um pigmeu? Um pré-humano? Que está entre o reino animal e o homem? O animal, que é o nosso irmão menor, seria um animal? Os vegetais também não são seres vivos? Seriam eles que Jesus estava falando? Tudo que fizer pela cenoura é a mim que está fazendo? É assim? A água não foi considerada atualmente na cidade de Stuttgart, na Alemanha, no Instituto Aeroespacial, como um ser vivo. Vocês já viram a notícia, o artigo? Ela registra o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos em meio segundo.
e se transforma, como na magnetização da água, no que nós estivermos pensando e sentindo, em meio segundo, num veneno ou num remédio. Mas Camille Flammarion não disse-nos, em Deus na natureza, que numa gota d'água existem seres com 1/1000 de milímetro, divida 1 centímetro por 10, agora divida por 1000, e tente imaginar um ser com 1/1000 de milímetro, já com músculos, com nervos, com instrumento de locomoção, de percepção, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, perseguindo o seu almoço nos abismos de uma gota d'água. Seria esse o ser mais pequenino que Jesus falou? Mas os átomos dessa gota d'água, mais ou menos 9 trilhões de átomos só para compor uma gota, são aglomerados de forças vivas, segundo André Luiz. Seriam eles, os pequeninos, só numa célula sanguínea, a mais simples do sistema circulatório e do corpo, a célula vermelha, a hemácia, tem em média 280 milhões de moléculas com 10.000 átomos cada uma. E quando nós ficamos enfurecidos, nós dizimamos esse povo, dizimamos as plaquetas e detonamos o sistema imunológico. Quando exercitamos a alegria de viver, a gratidão pela vida, a esperança de melhoras, nós fortalecemos o sistema imunológico em 300.000 vezes. Seria a matéria mental que vai dar origem aos átomos, os seres pequeninos? Porque Gubbio, na obra Libertação, narra que a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Querem identificar esse mais pequenino ser comigo? Até meia-noite a gente chega lá. E eu fiz um curso de mágica, e esta é a minha cartola. Eu abro a cartola e começo a tirar coelhos. Tiro um coelho maior, que vai representar a minha consciência, o meu espírito, que segundo Joana de Ângeles, o espírito tem quase a idade do universo. Alguém lembra quando começou a criação do universo? A ciência está com a nova teoria, porque para Stephen Hawking a teoria do Big Bang já ficou no passado, porque ela admite a criação de um único universo. E estudando mais a fundo, o maior astrofísico naquele momento, na atualidade, daquela época, existem tantos universos como bolhas de sabão numa banheira. E como ele não tinha movimento algum, acho que colocaram o menino na banheira e esqueceram ele lá. E deu tempo de contar as bolhas e ele mudou a tese outra vez. Os universos são infinitos só numa dimensão cósmica. E se não estudarmos pelo menos de 26 a 50 dimensões, não entenderemos os átomos que confeccionam o nosso próprio corpo. E Joana de Ângeles narra que nós temos quase a idade do universo, mas a palavra que ela quis dizer foi cosmos no plural. E por isso, na obra O Ser Consciente, ela narra que o espírito sabe o que fazer, quando fazer e como realizar para criar um corpo novo. Porque Allan Kardec narra que ele é o Deus que criou o próprio corpo, o espírito. Nele está a onipotência, a onisciência e a onipresença em relação à sua realidade de manifestação da mente ao físico. A mente é a emanação dele, mas antes da mente, nele existe a maior de todas as potências no espírito, segundo Leon Denis, a vontade. E no Evangelho segundo o Espiritismo,
está muito claro: sempre vence quem tem vontade firme. Tudo é possível àquele que crê e ama. E a vontade para Leon Denis é a onipotência do Espírito agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. A mente pode criar a realidade perispiritual num relance, segundo Allan Kardec, salvo se ele se equivocou com a informação que ele coloca na questão 187 do Livro dos Espíritos. O espírito, ao entrar na atmosfera do planeta, no processo encarnatório, na velocidade de um relâmpago, ele constrói o seu perispírito. E depois, se ele domina a lei de aglutinação das partículas subatômicas e atômicas, ele governa o próprio fenômeno da encarnação sem subordinar-se a ele. André Luiz. Ele não falou de concepção. Falou que o Espírito tem esse poder, usando a sua vontade. Vocês já ouviram falar de um universo chamado inconsciente, onde estão as nossas paixões, os traumas, os conflitos, onde moreja a mocinha chamada ansiedade, a insegurança, o desespero e tantas outras perturbações morais. Ele está logo após a vontade, antes da mente. Por isso que quando vamos pensar, sem perceber, parece que uma infinidade de seres negativos invadem a nossa própria mente. Já perceberam isso ou só acontece comigo? Às vezes vem gente boa, mas normalmente quando eu quero fazer algo nobre, Pai nosso que estás no céu, mas aquele vizinho não abaixa aquele som. Vem uma estrutura. E a mente é uma emanação da consciência do Espírito e está após o inconsciente. Vocês já leram sobre o umbral de André Luiz? Não leram? O umbral é um lugar ou um estado de consciência? Quem assistiu o filme Nosso Lar? Pouca gente. Lembra quando ele veio visitar a família? Encontrou alguém no lugar dele, não encontrou? Ele deu assim uma vontade de torcer o pescocinho da pessoa, não deu? E sem sair do lugar, ele não estava no umbral de novo? Então o umbral não é um lugar, é um estado de consciência. Quando eu me perturbo, no caso de André Luiz, vale o que Chico Xavier falou na entrevista dada ao Pinga Fogo: só vai para o umbral a consciência culpada. Ele não ficou lá se martirizando durante 8 anos? Suicida, covarde, assassino, lembra? Ele próprio se mutilando. Mas ele resolve mudar de opinião, porque ele não acreditava em Deus, e admitindo a possibilidade da existência de Deus, de joelhos numa oração, de imediato aparece Clarencio, não aparece? E ele não perguntou a Clarencio: mas você me viu aqui, eu vou colocar com as minhas palavras, me ralando durante 8 anos, não fez nada? Eu sempre estive aqui. Se sempre esteve lá, era alguém que estava dentro dele, não era? Eu sempre estive aqui, porque o Clarencio é a vontade, é o Cristo em nós, que é outro nome, é o mentor, é o anjo da guarda. A vontade tem todos esses nomes. Na mente, a fonte de energias é inesgotável, segundo André Luiz, e inestancável também. Se eu souber usá-la, eu posso construir a realidade que eu almejar. Mas nós ficamos acusando a mente, é ela que nos perturba. A mente não tem nada a ver com isso.
ela é apenas um laboratório. Quem determina o que vai ser pensado nem é o pensamento. O pensamento é a capacidade criativa para a ação. Mas quem coloca essa capacidade criativa na ação é a inteligência, segundo Allan Kardec. Se eu tiver inteligência do que eu quero pensar, eu vou usar a minha imaginação para dar forma ao meu pensamento. Se eu não tenho inteligência do que eu vou pensar, eu não consigo imaginar coisa alguma. Vocês conseguem? Deixa eu ver. Imagine para mim um microvórtice de energia na intimidade do microtúbulo, dentro do citoesqueleto, que está mergulhado no citoplasma, fora do núcleo celular. Deu para imaginar? Mas a gente não conhece nem o que é a célula, como que eu posso imaginar? E esse microvórtice de energia gera forças inesgotáveis e inestancáveis dentro da célula, de uma só. E é o que nós chamamos de ectoplasma. Nós podemos construir qualquer parte do corpo com ectoplasma, até um corpo inteiro. A gente não materializa espírito com o nosso ectoplasma? E eu tenho uma fonte em cada célula inesgotável e inestancável, porque a mente comunica diretamente com a consciência da própria célula. E não tem lapso de tempo. Pensou, já foi a informação. E às vezes eu penso e esqueço de dar a contraordem. Eu mudei de ideia, não é isso que eu quero. Por exemplo, eu não quero engordar. Normalmente não é assim que falamos? Mas segundo os psicólogos, ou a psicologia materialista, o cérebro não lê o não. E sobra o quê? Por que eu não falo o que eu quero? Eu quero emagrecer. Aí eu estou enviando uma nova programação para a minha célula. Mas não disseram a nós que nós herdamos, por meio da hereditariedade, as tendências da doença X ou Y? E Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, atualiza a informação dizendo-nos: podemos até herdar isto, mas na realidade eu sou herdeiro de mim mesmo. Eu posso mudar o fenótipo do meu DNA, o seu comportamento, que pode gerar o câncer. Alguns assim pensam. E mudar o genótipo também, a consciência do próprio DNA. Isso está em André Luiz também, não está lá no capítulo 13 da obra Missionários da Luz. Segismundo nasceria com a predisposição cardíaca por conta do tiro que deu no coração do seu futuro pai, mas na encarnação passada, quando não era sequer seu amigo. Mas quem nasceu com as falhas no coração foi quem deu o tiro e não quem levou o tiro. Se ele mudasse o comportamento, se ele tomasse boas resoluções na infância, ele mudaria o fenótipo e o genótipo, toda a estrutura do DNA que trazia as predisposições, e na época aprazada do acerto, ele teria apenas uma leve queda de pressão ou uma leve alta na sua pressão, não um ataque cardíaco fulminante, que é o que estava na programação. Então, quando oramos, nós começamos a colocar em pauta, segundo a nossa inteligência, conforme consta na obra A Gênese com Allan Kardec, no item 11 do capítulo 11, é o próprio Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai construir o novo corpo ou aperfeiçoá-lo. Deus fornece apenas os materiais, a matéria-prima.
E onde está essa matéria-prima? Vocês sabem? Na natureza, de um modo geral? Mas nós não somos uma cópia da natureza? Será que não está em nós? Joana de Ângeles e Emmanuel. O Evangelho não está aqui, nem acolá, na Bíblia ou em qualquer outro livro. Aqui fala do Evangelho. Mas Evangelho para Emmanuel é algo que está em nossa consciência, em nosso próprio espírito, nos mais íntimos refúgios dessa consciência e de nosso coração, no espírito. E coração no espírito é a soma da inteligência e do amor vivenciados. Isso é coração, o que nós chamamos de mental abstrato e emocional abstrato. Vocês já estudaram a respeito. Se o Evangelho está lá, o que é Evangelho? Segundo Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida: força, vitalidade e vida. Já leram esse Evangelho, livro, com cuidado? A frase: se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros milagres. Milagres esses que não passam de um desenvolvimento, de um aprimoramento das nossas capacitações humanas, que é a inteligência, o pensamento, o poder imaginativo, os sentimentos. Após a mente está um oceano de possibilidades chamado subconsciente. Já ouviram falar? Mexam o braço, por favor, cada um de vocês. Quem deu essa ordem? A inteligência, não foi? A vontade de vocês. Mas quem fez a ação? Foi os instintos, o subconsciente. A informação está aqui. Todas as vezes que pensamos, intencionando algo nobre, nós vamos conversar com a nossa consciência, com o Deus e o Cristo em nós. E quando eu quero executar a coisa, eu vou reprogramar o meu subconsciente, que define o meu comportamento. Então, o comportamento que eu tenho hoje, quantas vezes vocês mastigam cada porção de alimento? De 30 a 80 vezes? É isso mesmo que eu ouvi? E sabe, segundo a vossa inteligência, que a saciedade está na boca e não no estômago? Que mais de 95% da extração da vitalidade do alimento se extrai olhando para ele, tocando nele, confeccionando ou mastigando. E eu posso alimentar olhando para o alimento, mentalizando o alimento, tocando no alimento. Tudo isso me nutre. E nós achamos que é o estômago cheio que sacia a fome, não é verdade? Não tem pessoas que já estão com a comida até aqui, vomitando, e às vezes vai lá no banheiro, vomita, enfia o dedo na garganta e vomita para voltar e comer mais um pouco? Eu conheço vários. E até crianças mamam até vomitar, e não é aquele arrotinho não. Vomita um tanto e atraca de novo se a mãe permitir. Diga-me com sinceridade, vocês se perturbaram com o barulho? Porque nada disso me perturba, porque eu estou inteiro aqui com vocês e compreendo profundamente o que está acontecendo lá. Então, cada um, segundo as suas escolhas, construindo suas realidades. E quando esses automatismos são construídos, são eles que governam o nosso corpo perispiritual. Esse corpo perispiritual é o que constrói o corpo físico e gerencia. Então, esse subconsciente, ele pode ser reprogramado por cada pensamento
por cada sentimento, por cada palavra, por cada atitude. E através do perispírito, cada uma das células do nosso corpo fica sabendo, sem lapso de tempo, das nossas reais propostas. Mas tanto no perispírito, segundo Kardec, quanto no corpo físico, segundo Joana de Ângeles, temos também recursos inesgotáveis e inestancáveis à nossa disposição. No corpo tem uma farmacopeia e um médico interior, segundo a autora, a serviço da mente, conforme a pauta da oração. Oração para Emmanuel é força, ação é serviço. Para André Luiz é um mecanismo avançado para criarmos os elementos força, aprofundando a tese de Emmanuel. E em nossa consciência está a força, vitalidade, que vai gerar a própria vida. Então eu posso criar força, porque a força é o que nós chamamos de virtude. Então, se eu criei um instinto e gravei no meu automatismo, os instintos não transformam-se em sensações, não foi isso que ouvimos na lição, que vão transformar-se em emoções. O instinto tem o dever de preservar a vida, porque a vida para nascer morre e para viver mata. Então, quantas vidas morreram hoje para que a vida a nossa vida pudesse estar aqui agora, nesse dinamismo que nós estamos vivendo nesse momento? Quantas vidas foram interrompidas do seu ciclo normal, do reino mineral, vegetal ou animal, para que as nossas vidas pudessem estar mais harmônicas, mais equilibradas, neste ambiente de paz, nessa escola de amor. De modo que, quando analisamos o nosso corpo físico, quantas vidas o compõem? Quantas células ele tem? Quantos vermes, micróbios, vírus, bactérias o compõem? Vocês já pensaram nisso? São os vírus, bactérias, micróbios ou vermes que geram as doenças? Não são eles. Eles foram criados para sustentar o corpo e formam mais de 90% da massa física do corpo. Pouco menos de 10% forma o que nós chamamos da massa do corpo, é formada por células humanas, segundo a ciência na atualidade. Cada sistema do corpo, assim como o próprio corpo, tem uma consciência também. E eu posso conversar com o meu sistema respiratório. Ele é um ser dentro do ser do corpo. O corpo tem uma consciência tamanha e uma autoridade que ele pode expulsar a alma. Está na obra Iniciação Viagem Astral do Espírito Miramese Lancelin, psicografia de João Nunes Maia. Então, muitas pessoas não são colocadas para fora do corpo, num coma, por exemplo. E quem volta após o coma é sempre o dono do corpo? Porque tem pessoas que voltam e diz que não lembram da família, que a família dele é outra família e não aquela família. Porque tem pessoas que entra no coma sendo um profissional, um bancário, por exemplo, que foi um dos casos. E quando acorda, sem nunca ter ido na escola, sem nunca ter feito cursos, e acorda cabeleireiro sabendo fazer. Por que será? O que é que está acontecendo? Então, cada órgão dentro de um sistema tem sua consciência. Se os pulmões deixar de funcionar, quanto tempo vamos conseguir ficar vivos? 3 minutos? Outro dia, uma criança internou-se para entregar os seus pulmões para a natureza. Os pulmões estavam
sem função. Conversando a mais de 1000 quilômetros de distância com ela, com a sua consciência, que é o Deus que criou o corpo. Ela ficou 37 dias no hospital, sim, mas saiu com seus pulmões consertados. E não foi a medicina que consertou. A medicina internou para arrancar os seus pulmões. Nada contra a medicina. Medicina também é de Deus. E eu poderia citar milhares de casos. Uma moça com 30 e poucos anos, com pancreatite, que além da reversão do fluido pancreático destruir o pâncreas, destruiu parte de outros tecidos de outros órgãos, a ponto da ciência médica abri-la só para limpar, abriu 5 vezes. E uma doutora amiga com mais de 30 anos de medicina, a doutora Mayra, ela só viu 2 pessoas com algo menos grave sair vivas da situação. Mas a quase 3.000 quilômetros de distância, conversando com a consciência dela, dizendo que a consciência cria o corpo, ela já está de alta. Não sei quem está comandando o corpo hoje. Se é quem deixou estragar, ou se uma outra personagem do mesmo espírito, ou se alguém assumiu e consertou o corpo. Mas lembramos da consciência que ela sabe fazer. Crianças com 2 dias de vida aparecem com falhas congênitas em seus corações, e uma semana após, o coração já está reconstruído. Temos várias. Porque a lei não é de punição, a lei é de reparação. Se eu mudo a minha pauta de trabalho, eu mudo os automatismos, mudo o fenótipo e o genótipo do meu DNA, e eu vou ter uma nova vida. Cada tecido dentro do órgão tem uma consciência. E não são apenas 4 tecidos, só o tecido conjuntivo tem 4 subdivisões. Já estamos estudando mais de 50 tipos de tecidos na espiritualidade, e a medicina já está estudando mais de 20 por aqui. Mas cada tecido muscular, tem uma consciência. Vamos fazer um teste? Vem pelo menos uma pessoa aqui na frente comigo, fazendo um favor. Ou que se achar muscularmente mais forte, que já faz exercício, para fazer um exercício comigo durante alguns segundos. Vem cá. A cada um conforme as suas obras, né? Nós 2 vamos sentar sem sentar. Sim. E eu não vou ser mal com você. Assim que você não aguentar, a gente se levanta. Certo. A posição é esta. Essa? Agora põe a mãozinha aqui para não precisa abaixar mais, porque senão vai ficar meio complexo. Os músculos são consciências individuais, e são eles que estão nos sustentando. Então mergulhe a tua mente dentro deles, abrace-os e diga-lhes que você precisa deles para sustentar o seu corpo. Inspira, o ar canaliza alimentos. Está tranquila? Quer? Por enquanto. Percebe o quanto mexe com seus músculos? Sim. Não vou judiar de você mais não. E você não estava na posição, você estava quase reta. É bem mais baixo. É porque a pessoa já tem 60 anos e 2 joelhos que estão precisando de carinho. Eu também tenho 60 anos. Ai, que coisas, né? São de 59. E tinha 2 joelhos bichados, tem 2 novinhos. Ah, mas eu já melhorei bastante o joelho. Né? Então nós vamos consertar esse fogo, certo. Não vamos? Talvez eu fizesse melhor sem a bota. Pois é. Os pés no chão. A culpa é a bota? É, com certeza. Vamos tirar a bota? Vamos embora. Quer tirar? É melhor com o pé no chão. Depois a gente faz no final, não vou judiar de você. Então os tecidos têm consciência. Uma célula dentro do tecido, como eu disse a vocês,
tem a sua consciência individual. E segundo André Luiz, uma célula é uma médium de uma onda mental. Uma médium. E eu disse que no interior de nossas células não tem uma fonte de energias. Se eu não soubesse o que eu estou falando, será que eu não estaria bastante ofegante após esse exercício? Alguém mais quer tentar para ver como que é? Você, mais jovem? Chegue para cá. Depois que tem um cachê no final para quem participar do negócio. Vamos lá? A posição? Pode ver uma posição o mais para baixo possível e a coluna mais retinha. Olha para mim aqui. Isso. Não precisa ficar muito, é só para você sentir o quanto força a musculatura. Está percebendo? Entendeu? Pode levantar. 5 minutos por dia vale por 8 horas de academia. É o único exercício que eu faço nos últimos 35 anos. O único. Entendeu? Depois todo mundo pode fazer 5 minutos. Eu disse que cada célula é feita de átomo, não disse? De moléculas. Quando a gente pensa, quando a gente ora, nós criamos moléculas saudáveis, conforme está na Gênese com Allan Kardec. Eu interajo com um oceano de fluidos que está à minha volta e crio moléculas saudáveis. E conforme o Livro dos Médiuns, eu crio átomos que vão compor as moléculas saudáveis. E posso transformar os átomos em alimentos ou em medicamentos. Se eu penso e crio, o que eu estou fazendo quando eu abaixo? Lembra quando eu vim aqui da última vez? Eu já estava com problema na coluna. Vocês lembram? Que nós reconstruímos em pouco mais de 1 mês e meio. E esse exercício de fortalecimento muscular, porque muitos abaixam para pegar algo no chão, é assim? Quem abaixa são as pernas. A perna que tem que... A coluna mantém-se reta. E levantar com a força muscular e não com a coluna. Ela não aguenta fazer isso. Com o tempo, a gente detona. Se eu quero ajudá-la, eu vou fazer abdominal ou abdominais, não vou? Depois a gente pode ensinar vocês a fazer. Eu faço abdominal sem mover o meu corpo, sem drobar o corpo. Não forço de maneira nenhuma. Eu ergo a cabeça do chão 1 centímetro e fortaleço o músculo que eu quero, que é o músculo da barriga. E só puxando amorosamente uma perna, trazendo o joelho para o peito e a outra esticadinha, eu fortaleço o músculo das costas e aos 2 que seguram a coluna. Eu não tinha força para escovar o dente. Se eu fizesse isso, se eu abraçasse uma pessoa mais baixa, eu tinha que disfarçar falando que eu estava dando um abraço terapêutico mais longo, para eu ir voltando e ficando retinho. Senão, se ela saísse, eu ficava... Isso é real. Eu fiquei na cadeira de roda e até hoje eu não arrisco carregar uma coisa de um lado só por muito tempo. Ou eu abraço, porque senão entorta com o tempo. Eu carregava nos aeroportos uma bolsa de 9 quilos de um lado. E um dia amigos disseram: você está torto. Às vezes ainda parece que eu fico meio tortinho. E esses átomos vêm da onde? Não gostamos de falar de bioenergia. Hoje nós vamos ter fluidoterapia.
exercício do passe na bioenergia, não gostamos? Os átomos nascem da bioenergia. A bioenergia nasce da matéria mental. A matéria mental, vocês sabem de onde ela vem? A matéria mental nasce do fluido universal. Quando você pensa, você transforma o fluido universal em matéria mental, que vai transformar-se em bioenergia, que vai transformar-se em átomos, em moléculas, células, tecidos para a construção do novo corpo. Mas qual o elemento que deu origem e estrutura ao fluido universal, conforme a questão 29 do Livro dos Espíritos? Não foi o espírito, o princípio inteligente do universo, o átomo primitivo, conforme lá está? Então o fluido é construído de algo menor, não é? Então de algo menor do que a sua estrutura. Será esse o menor dos irmãos de Jesus, que é o espírito, o princípio inteligente do universo? Aquele é o espírito individualizado. Esse é a origem do ser. Será esse o mais pequenino? Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 613. Cada ser organizado, que já está constituído, de acordo com a obra que deseja criar, assimila uma porção de princípios de inteligência do universo para criar os fluidos, para criar o mundo subatômico ou os átomos. Então, quando vamos orar, é essa matéria que nós vamos. Por isso que a fé cria o amor. Você sabe de onde surgiu o amor? O amor é a reunificação dessas coisicas. Chama de mônada. O amor é a reunificação das mônadas em dois ou mais, ou em unidades cada vez mais amplas. Carlos Torres Pastorino. Antes do amor, que segundo Joana de Ângeles é um prolongamento do psiquismo divino, porque o psiquismo divino está antes desse átomo. É algo que antecede, segundo Viana de Carvalho, na obra Atualidades do Pensamento Espírita. O psiquismo divino existe antes da mônada. E Joana fala que o amor é o prolongamento dele. Quem é o prolongamento dele? É o Espírito, o princípio inteligente do universo. E ela narra que antes do amor não existia criação. Esse elemento é considerado a matéria-prima do cosmos, segundo o astrofísico Arthur Stanley Eddington, na obra Natureza do Mundo Físico. Então, quando vamos orar, nós estamos atraindo, segundo Leon Denis, espíritos e gravando neles a nossa inteligência, e segundo Kardec, após transformá-los em fluidos, gravando nos fluidos as nossas virtudes. E virtudes são o quê? Entidades. Então, quando eu penso, eu estou encarnando o quê? Virtudes ou perturbações. Vai depender do que eu estou pensando. Porque o pensamento é uma expressão da consciência. E Allan Kardec fala que o pensamento não é outra coisa senão o espírito encarnado em nosso corpo. O pensamento, eu disse que ele cria a forma, não cria? Segundo a inteligência e a capacidade imaginativa. O sentimento que nós vamos encarnar, de paciência, de ternura, de compaixão, é que vai dar vida ao pensamento, que vai transformá-lo numa força vital para gerar e nutrir os tecidos lesados, ou células, ou em hormônios, que são leis para governar melhor o corpo. Então, quando oramos, estamos fazendo essas duas coisas. Se os joelhos da nossa menina não estão legais, certo? Certo? Você não vai abusar, mas daqui a uns dias você pode fazer certos movimentos. Com esse movimento, você vai fortalecê-los fantasticamente.
Isso move todos os músculos do corpo, do perispírito e da própria mente. Porque se você não tiver um controle mental, você não fica 5 minutos. A maioria dos seres que tem tentado não fica 1 minuto. Depois, quem quiser arriscar, vem aqui, a gente vai cronometrar. E pode repetir em casa. Só que não tem essa de ficar meio em pé. É sentado, como se tivesse um banco, certo? É bem baixinho e coluna ereta, certo? Quem quiser vir aqui na frente, depois eu faço a posição para vocês. Depois eu faço no final. Então, lembrando, a oração cria a realidade que eu pretendo. Cria a paz em mim, porque ela pode trazer o Evangelho, que é virtude. O reino de Deus em nós são as virtudes que construímos através dos milênios. E quando eu penso em coisas nobres, eu estou trazendo algo sobre a ação da minha vontade, que a vontade está a serviço dessa consciência profunda, para trabalhar isso no plano mental. Mas toda vez que eu faço isso, eu vou passar pelo meu umbral particular. Todo esse pessoal que me perturba vai ficar sabendo da minha intenção de iluminá-los, porque eu não quero expulsá-los, até porque não tem como, porque eles sou eu. E se eles ficam sabendo que eu estou criando algo nobre para transformá-los, esse algo nobre transforma-se em automatismo, não transforma? Esse subconsciente é uma fração desse universo com uma fração daquele. Então, o subconsciente é uma parte do nosso inconsciente para gerenciar o corpo físico e perispiritual sob a regência do espírito. Por isso que ele trabalha em perfeita harmonia, preservando a vida. Se nós não perturbarmos o subconsciente, ele reconstrói o corpo em horas, no máximo em dias, porque o energismo do corpo, segundo Camille Flammarion, se renova totalmente em alguns dias. O nosso tempo está indo para o final. Tivemos a mais bela oportunidade de exercitar a paciência, a compaixão, a serenidade, a mansuetude. E a minha proposta na oração é ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Coisas básicas, mas é o meu projeto. Agora eu preciso, o que eu falo na teoria quando mentalizo, quando surge a oportunidade de exercitar, eu preciso me esforçar para isso. É respirar fundo, procurar se acalmar, concentrar o meu pensamento onde eu quero estar, e apesar do barulho externo, eu estou falando com o Deus em mim. Lembra quando eu disse, quando fordes orar, feche as portas para o mundo, os sentidos que nos ligam ao mundo, entre no aposento, a mente, fale ao Deus em secreto, que em secreto te ouvirá. Alguém consegue relaxar sem aprender a respirar? Não consegue. Alguém consegue concentrar sem aprender a relaxar? Não consegue também. Alguém consegue meditar, que é falar com a própria consciência, sem saber concentrar? Não consegue também. Por isso que primeiro a gente aprende a respirar. 14 a 20 vezes por minuto é o que nós respiramos. O ideal é 7 vezes. Respirar profundamente, sabendo que está trazendo a natureza para dentro de si, o Deus e o Cristo cósmicos, e ao mesmo tempo, quando eu expiro, colocando o Deus e o Cristo que está em mim, trazendo para fora. Alguém quer levar o microfone para quem quer fazer pergunta? Se tiver alguma dúvida da oração, eu estou cheio de dúvidas. Pergunte a maneira mais prática para ser colocado na ação. A dificuldade que tem para levar isso a efeito, tanto para a autocura quanto para a construção do próprio destino, que depende de nós.
Não pergunte todo mundo de uma vez. Entenderam basicamente? A oração é um mecanismo avançado por meio do qual nós vamos mergulhar a nossa intenção na consciência e iluminar-nos de dentro para fora. Isso é Joana de Ângeles. Com a oração, que é o mais perfeito mecanismo de planificação, eu vou criar uma realidade nova no plano mental. Lembra da obra Sinal Verde com André Luiz? Já leram o capítulo Desejos, o de número 24? O desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. Se a virtude é uma entidade, o desejo também o é. Conforme você crê, você pensa. Conforme você pensa, você será. Somos hoje o que pensamos ontem e seremos amanhã o que estivermos pensando agora. O pensamento traz uma realidade do íntimo, da consciência, até o íntimo das próprias células. As células não sabem se nós estamos dizendo a verdade ou a mentira, elas simplesmente constroem o que estamos pensando. Ou o tormento, ou a força pacificadora. Agora, nós gostaríamos que você fizesse uma prática. Vamos supor que alguém no Rio liga pra gente: ore aí por José, que ele está numa UTI neste momento. Como que você se colocaria na prática? Vamos colocar você sozinho ou uma outra pessoa. O que você diria neste momento? Como você colocaria você como ponte daqui para José? Vamos lá. Se foi você que me pediu a oração para o José, eu faria como meu avô materno faria se estivesse em meu lugar. Eu benzeria você, porque você que conhece o José. Então eu potencializo os seus centros de forças, os seus pães e os seus peixes, e você que vai fornecer a energia a ele, porque você que o conhece e sabe onde ele está, porque é assim que funciona. Agora, se eu soubesse quem é o José, onde ele está, e se eu souber o lugar onde ele está, eu tenho condições de ir lá mentalmente. Onde meu pensamento está, aí estou eu. Se você não conhecer e nem eu, nós vamos terceirizar parte. Nós vamos gerar recursos e entregar para a nossa consciência, porque nós estamos falando de nós encarnados, ou para os espíritos que vão fazer o resto. Então eu vou gerar a bioenergia, vou entregar a minha cota para eles, que vão enriquecê-la com o fluido deles, que vão conduzir, ainda canalizar mais da natureza e fazer um substrato para levar para as consciências celulares do José, desde o núcleo da célula até a consciência do José. Mas normalmente, quando alguém pede a oração, segundo Miramês, eles levam a alma à sua consciência para ver se não tem na sua consciência o que ele está pedindo para outro. Antes de bater na porta do vizinho, vamos ver se na nossa despensa tem o produto almejado. A ponto de Joana de Ângeles narrar que quando eu oro para você, eu não resolvo o teu problema. Eu envio forças e estímulos. Eu que estou orando recebo os benefícios, porque eu estou expressando a minha consciência. Agora, as forças e estímulos do que eu faço, das minhas virtudes na minha consciência, pode acordar o seu potencial. Por isso, o universo celular do José, do corpo físico dele, reage lá na UTI, porque eu estou me comunicando com as suas células físicas. E ao mesmo tempo, se eu sei, comunicando com a sua consciência e encorajando a consciência a reassumir o corpo.
que talvez esteja fugindo da sua responsabilidade. Então, quanto mais, segundo Kardec no Livro dos Médiuns, eu sei da situação, e quanto mais virtudes eu tenho em exercício, mais poder fluídico eu tenho para fazer acontecer a situação. E eu posso como encarnado ou como desencarnado, porque a aptidão é de ambos. Eu apenas estou encarnado, mas eu sou um espírito também. Então o ideal é a pessoa que vem trazer o nome para orar, ela ser a ponte, porque ela que conhece o personagem. Então ela vai participar da palestra, dos estudos, e durante a palestra, os estudos, ela vai levar o seu pensamento, ou na hora da prece, e nós vamos potencializar nela o seu poder de doação, para que ela também se liberte e não fique na dependência das próximas vezes. Ficou mais confuso ou melhorou um pouquinho? E como eu me colocaria para orar por todo o universo? Porque não seria... Isso é moleza. Tem 3 receitas. Uma para resolver os seus problemas, outra para resolver o problema da humanidade e outra como reforço. Vamos lá. Lembra da obra Fonte Viva? O capítulo 82 chama-se Serve e Prossegue. E num parágrafo, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre em todos os sentidos e encontra em si mesma, o si mesmo é esse camarada aqui, 1000 recursos na solução de todos os problemas. E na obra Servidores no Além, com Emmanuel ainda, quando ela coloca na prática 1% do cristianismo que sai pelos seus lábios, ela liberta a humanidade inteira de todo mal, segundo Emmanuel. Ou quando ela se ergue para Deus em oração, se apresentando: o que queres que eu faça? Ela ergue consigo a humanidade inteira. Mas como eu disse, não é só na hora da oração, é depois da oração, se eu sou fiel no que eu pedi. Porque Emmanuel narra que não tem como louvarmos a Deus se não for na ação. Então aquele negócio de cruzar as perninhas, cantar hinos de louvores, não é isso o louvor. Ele narra que precisa ser na ação, porque Deus trabalha até hoje, Jesus trabalha também, e devemos ser imitadores do Cristo e de Deus. Então eu vou pedir bênçãos, que significam oportunidades de trabalho no bem, e trabalhar com eles, fazendo algo semelhante, guardado as devidas proporções, é o que nós chamamos de agradecer. Então louvar, pedir e agradecer é trabalho. Então não tem como mais fazer isso com a ingenuidade de quem está louvando, reconhecendo a onipotência, a onisciência, a onipresença, pedindo, mas pedindo a oportunidade de trabalho e trabalhando. É a única coisa que de fato faz a diferença. Então você começa ofertando o que você tem. Nem ouro nem prata tenho, Senhor, mas o que tenho está aqui, é o que eu já sei fazer. E começa colocando a mão na massa. Se você sabe pelo menos confeccionar uma sopinha para José, faça isso que é a sua oração, porque esta sopinha pode reprogramar as suas células psicofísicas, porque na sopa tem as suas emoções, tem o seu sentimento, tem as suas virtudes, tem você, além do alimento físico. E você está orando por ele, porque quando você está confeccionando a sopa, porque uma amiga foi fazer uma sopa para a filha, para o genro, para os netos que deu uma diarreia em todo mundo. E ela fazendo a sopa, mentalizando-os, e daqui a pouco eles chegariam para comer a sopa, intencionando acalmar o povo. Quando eles chegaram na casa dela, já estava todo mundo calmo, já não tinha mais diarreia. Porque em tempo real, quando você está confeccionando, o energismo já está atingindo o alvo. Pode estar a milhares, segundo André Luiz, milhões de quilômetros de distância. Porque não depende de distância espacial, depende de frequência. Onde meu pensamento está, ele leva a essência que eu estou intencionando para o alguém. Mais alguém? Vamos lá. Isso. Muita paz.
Obrigado para você também. No exemplo do coma, o retorno e o esquecimento desse retorno. Esse esquecimento foi colocado como uma interrogação de será que é o verdadeiro dono do corpo? Poderia ser o verdadeiro dono do corpo com outra personalidade? E aí, sendo afirmativo isso, existe vestígio dessa doença para que essa personalidade de outra encarnação viesse e aí veio com todo o esquecimento e para vir uma verdadeira cura daquele transtorno, daquela doença. Vamos raciocinar juntos, todos nós. Obrigado pela pergunta. Dá um seminário de 8 horas, mas vamos tentar. Veja, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, narra que a fé é mãe de todas as virtudes, como eu disse. Que a consciência que o encarnado tem da sua destinação. Onde está o esquecimento? E eu disse que o espírito constrói o perispírito na velocidade de um relâmpago, não disse? Ele está chegando, ele é um ETzinho, está chegando no planeta Terra. A energia perispiritual conhece esse espírito? A energia biológica que formou o seu corpo conhece-o? Então, o esquecimento está nesta energia perispirítica e física que não conhece quem chegou para comandar. Aí é que está o esquecimento, porque quando eu me apresentei para o meu corpo, para o meu perispírito, juntamente comigo, lembramos de 8.000 anos da nossa história. Eles, gravando a história agora, entrou no cenário agora, e me dando a possibilidade de viajar no tempo e trazer essas realidades. Então, segundo o Dr. Gustavo Gelei, na obra O Ser Subconsciente, ou Gabriel Delane na obra Evolução Anímica e a Alma Imortal, ou Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, pode assumir uma personalidade do mesmo espírito para gerenciar o corpo. E às vezes essa que está assumindo não sabe nada da outra e pode saber tudo da outra. Ou pode ser um ser estranho, ele entregou a empresa para um outro espírito. Então pode ser as duas coisas. No caso do estudo que Chico Xavier e Martins Peralva fizeram, e colocamos também em parte no capítulo 5 do nosso livro, quando a gente fala das múltiplas personalidades, eles chegaram à conclusão que Shakespeare não encarnou desde a concepção construindo seu corpo. Era um matuto que morava na roça, entediado da vida, porque já tinha aprendido tudo que a vida pôde ofertar naquele ambiente e queria partir para outra. E analisando vários corpos, Shakespeare chegou à conclusão que aquele corpo servia para ele, porque ele precisava de algo que já estava em curso, e ele ligou o seu corpo do matuto, e antes foi feito um contrato, porque Shakespeare tinha que assumir a família do matuto, senão ele não entregava o corpo. Você precisa dar assistência para a minha família. E ele ficou uns dias ainda na roça, tomou consciência de tudo, mesmo chegando sem saber quase nada, porque a memória está nas células físicas e no perispírito. Por isso que narram que a nossa memória está no perispírito, a memória principalmente dessa experiência. E assim que tomou ciência, muda para a cidade e agora coloca o seu projeto em ação, que era ser dramaturgo. Mas um outro espírito animando um corpo de adulto, que Chico Xavier conhecia outros na região de Uberaba que tinha feito a mesma coisa. Então o ideal é que o mesmo espírito, que foi no meu caso, um jovem médico chinês que experienciou várias existências na medicina chinesa, é que assumiu o corpo condenado à morte com apenas 2 meses e consertou. Como tem um caso que uma pessoa muito séria me contou, eu não vou dizer o nome para não comprometê-la, e eu não vou dizer que ela mentiu, e está registrado num livro, e eu não sei dizer o quase o livro, que ela fez a bondade de me falar do livro, e a minha pouca memória, na época, fez questão de esquecer.
Então a criança morreu de doença incurável. Mas no velório, lá pelas tantas, começou a aquecer as mãos, os braços. Daqui a pouco senta na cama. Onde está a minha família? Mas a família dela estava ali, velando. Eu não conheço vocês. E falou de onde ela era. Como eu já falei isso várias vezes para vocês, o que me encanta não é o ser, trocar o espírito, não é isso. É alguém que assumiu curar um corpo em horas de uma doença incurável. Porque quem deixou o corpo morrer não sabia consertar. E alguém que assume, soube consertar. É como se eu vendesse um carro fundido o motor para um mecânico que tem habilidade e sabe o que está comprando. Como eu tenho um amigo hoje no plano espiritual, mas continua meu amigo, ele comprou na época o Tempra. Lembra que carro? Era o carro na época. Só que o carro dele queimava meio litro de óleo a cada troca. Meio litro. E ele tentou durante a garantia, nada. Até que um dia ele entediou e vendeu um carro para o mecânico. O carro nunca baixou o óleo na mão do outro. E nós sabemos, quando a gente está em desarmonia, o carro gasta mais combustível, porque eu tenho essa experiência própria. Ninguém acredita que o carro que nós usamos, que está sob nossa responsabilidade, faz 13 km com 1 litro de etanol. E isso num percurso de 800 km. A média geral, 13 km com litro. A maioria de carros com motor 1000 não fazem isto. Só que desde quando adquirimos o veículo, há um diálogo antes mesmo de comprar. E eu sou o próprio, porque a minha consciência está em cada partícula. Porque eu estudei mecânica e faço questão da minha consciência estar em cada átomo do carro. Agradecendo, cuidando e etc. Se o óleo é para ser trocado com 10 mil, eu troco com 7, com 6, com 5, com 8, para preservá-lo. Quer dizer, eu dou o melhor que eu posso. E principalmente em agradecimento e gratidão. Ficou mais ou menos claro? E o que nós estamos vendo de troca de espíritos atualmente, troca de personalidade, uma coisa espantosa até nesse processo de transição. Mais alguém? Mais uma pergunta só e vamos encerrar por conta do horário, porque vocês não têm culpa da carreata e nem do tempo de tolerância que demos para vocês chegar no início, os 15 minutinhos. E para dar tempo do nosso amigo se conectar ali com os nossos internautas. Com relação ao fio de prata, né? Para aqui para... Tem uma voz alta, mas é só dos outros. Com relação à questão do fio de prata nesse processo aí, fio de prata, né, tem algumas pessoas aí que ainda não têm conhecimento profundo da doutrina, não estudou, estão começando. Então é quando estamos encarnados, durante o sono, a gente fica ligado nesse fio de prata. Nessa substituição aí, como é que ocorre? Trocar um pelo outro? Você já perguntou e respondeu. Ah, tá. Não, eu só queria confirmar. É isso mesmo? Exato. É tipo assim, a mangueira tem um defeito, ele coloca... Exato. Só muda o comando. Sei para quem assistiu o Avatar, nem precisava perguntar, né? Lembra lá? Não, eu só queria... Na ligação dele com... Ah, tá certo. Certo? Porque o corpo que está governando o corpo é o duplo etérico. Sim. Ele não vai para o mundo espiritual, que vai ao corpo astral. Certo. Então ele fica na dimensão que lhe é própria, cuidando do corpo. Se o corpo morre, essa energia, segundo Kardec, é entregue para esse oceano onde ela está, quando foi assimilada uma porção. E o que nós chamamos fio de prata, quer dizer, os padrões vibracionais do meu perispírito como consciência, é que liga no meu perispírito que está governando o corpo. E quando eu saio do corpo, eu não saio nem com o corpo físico, nem com o duplo etérico. Eu saio do corpo astral, dependendo de onde vou com o corpo mental concreto. Dependendo de onde vou, nem o corpo mental vai o mental abstrato. Se é mais profundo, eu vou com o corpo
emocional abstrato. Se é mais profundo, eu vou com o corpo da intuição falar com a minha consciência. E lá está o corpo causal. Deu para entender? Então, cada espaçonave perispiritual me leva até uma dimensão. Mas para que eu chegue no suprassumo da minha consciência, só chega lá o corpo intuitivo. Mental concreto só vai até a fronteira entre a alma e a consciência. A partir dali, eu e a consciência somos um. Aí eu já embarco em outras espaçonaves chamado mental abstrato, emocional abstrato, o corpo da intuição, para chegar no reino de Deus em mim. Deu para entender? Então aquele cordãozinho nós chamamos o cordão de prata, ou dependendo do corpo você pode chamar o cordão de ouro, dependendo das camadas vibracionais. Então é apenas provisório, é você linkar com uma coisa, colocar um aparelho na tomada para governar aquele aparelho com aquela inteligência. Então você coloca um aparelho na tomada, ele vai fornecer a energia para o aparelho para você poder ouvir uma música para ele no aparelho de som. Então quando você se conecta no perispírito, modelo organizador do corpo, então você está conectando e assumindo o comando da reordenação desse corpo e do próprio corpo biológico. E tem um detalhe, vou levantar aqui. Quando a pessoa ela promove uma transformação dela de tal maneira que ela se transforma no outro ser, este espírito, né? No caso de Santo Agostinho, que ele se transformou tanto que quando ele encontrou com uma das amigas do passado, ela se identificou: Agostinho, eu sou aquele. Ele disse: mas eu não sou mais aquele. Então a pessoa pode se transformar no outro ser. Ela não precisa ver esse desligamento, essa troca de espírito, mas a troca de atitude. E eu já morri várias vezes sem desencarnar. Pois é, todos nós, eu acho, quando vai dormir. E quando a gente passa por algum processo de doença, né? E a gente consegue a cura, é um renascimento, com certeza. Com certeza. A cada segundo estamos nos construindo ou reconstruindo a nossa realidade. Tanto que um sábio da antiguidade já dizia: não tem como o mesmo homem entrar no mesmo rio duas vezes. É, porque a água... Ele já não é o mesmo homem e nem o rio será o mesmo. Com certeza. A gente é uma pessoa a cada segundo, se quiser. A cada segundo, se quisermos ser mais e melhor, nós podemos. Não existe limitação. A limitação nós chamamos de ignorância, ou ignorância de nós mesmos. É isso aí. Obrigado. Sebastiano, esse assunto sobre essa questão dos trocas de corpos ainda é algo novo para nós. Precisamos estudar mais um pouquinho. Mas algo que ficou aqui me deixando. Esta troca do corpo, a necessidade, é feita antes da reencarnação, durante a reencarnação, a necessidade no percurso aqui no plano. Você já ouviu falar de um moço chamado Allan Kardec? Cabra é bom, não é? Eu lembro desse rapaz. Cabra vê uma situação acontecer e pergunta para os espíritos: pode? O caso da possessão. Pode alguém assumir o corpo do outro? Não pode. Então não pode. Lá na frente ele volta de novo e vê outra situação. Pode? Não pode. Só que de repente ele vê um fato. E o espírito, a primeira coisa que diz ao Kardec, fala: não é só para o mal não, tá? Para o bem também. Então está em Kardec. E os demais continuadores falaram disso. Chico estudou isso a fundo. Então isso não é conhecido para quem não estuda o próprio Kardec e a sequência. Então fica indigesto. Mais indigesto não é isso, porque isso é moleza. Mais indigesto é você saber que o espírito não encarna inteiro. Quem encarna é só esse último pontinho. É só um desses pontos que encarna. Um ponto de autoconsciência pura. Joana de Ângeles. Leon Denis. De ordinário, que está encarnado não passa de uma fração da totalidade. Isso está em Kardec. Vocês já leram um artigo chamado O Sono do Espírito? No mês de junho da Revista Espírita de 1866, Dr. Calixto estava encarnado. De repente desencarna. Se vê dentro de uma sala com vários acadêmicos na área da medicina, como ele o era.
Ele pergunta para eles, eles respondem. E ele percebe que estava respondendo para ele próprio. Ele estava conversando com as suas vivências. É onde estão me crucificando atualmente, porque eu falo, a reencarnação não existe. Agora, a encarnação sim. E ninguém percebe que Kardec mudou a coisa. Ele não disse no Evangelho segundo o Espiritismo, nas edições mais sérias, porque tem umas que dá vontade de chorar, se todos os reencarnados, ele não disse isso, se todos os encarnados estivessem cientes, ou lá no Livro dos Espíritos, na terceira edição já mudou, o espírito ao encarnar no corpo do homem, ele já sabia que o homem era um outro ser. O espírito ao encarnar no corpo do homem, e José Herculano Pires estudando Kardec, ele liga a um outro ser que não é o seu próprio ser, o ser do corpo, que é um ser com vontade própria. Então isso é um fato, porque Kardec pega o encarnado, faz certas perguntas, o encarnado não soube responder. Ele evoca a consciência do encarnado que respondeu 80 questões que o encarnado não sabia. Então tem algo fora desse negócio. Então quando você analisa uma obra também que dá um respaldo para isso, chamada Universo e Vida, de Hernani Santana, publicada pela Federação Espírita Brasileira, ele narra que Jacó, Moisés, Elias e João Batista é o mesmo espírito em 4 etapas. Então, se fosse reencarnação, quando Moisés reencarnou, Jacó não existe mais, porque é ele que voltou. Então você não vai enxergá-lo lá no mundo espiritual. Se Elias é a reencarnação de Moisés, Moisés não existe mais. Se João Batista, que está textualmente na Bíblia, é a reencarnação de Elias, é o Elias que voltou, então Elias não existe mais. Agora me explica, como que Jesus conversou com Moisés e Elias no Monte Tabor? Então, cada encarnação, conforme está em Ernesto Bozano, na obra O Objetivo da Vida, em cada encarnação o Espírito fabrica mais uma alma. Está lá, é claro. Quando eu saí do corpo, na época eu queria fugir, eu queria morrer. Eu não encarava nada. Quando eu saio do corpo, encontro com outro eu que não era eu, que me entregou o livro e um relógio, uma tarefa para ser cumprida no tempo devido. E eu vi mais 2 eus que não era aquele. Tinha 4 eu. E na obra do Espírito encarnado, na época, Hebe Sajan, Bases Científicas do Espiritismo, já leram? A professora está lá na lousa escrevendo. E de repente uma outra ela senta na cadeira junto com os alunos e todos os alunos veem. E de repente senta uma terceira ela observando as duas. Aí os alunos não aguentaram. Foi na reitoria, a diretoria da escola, e denunciou. Falou, a gente já não está aguentando, agora 3 da mesma. E sabe quem conta essa história? Um moço chamado André Luiz Peixinho, é conhecido de vocês? Que não tem a liberdade de falar isso dentro da Federação Espírita da Bahia, mas fala na casa dos outros. Senão lá ele é queimado vivo. Isso existe. E sorte minha que existe, senão eu teria entregado o corpo para outro, ou teria desencarnado numa penúria tamanha. Quando nós oramos, nós estamos pedindo que a nossa consciência envie reforço. Então a autocura, a nossa consciência está enviando a paciência, que é uma entidade, eu não disse que é uma entidade? Que vai encarnar uma porção, assim como a paciência, a compaixão, para ajudar-me a governar o meu próprio universo. Vamos encerrar? Senão eu vou descontar todo o tempo que nós chegamos atrasados. Só estou descontando os 15 minutos. E já temos 10. 5 minutinhos só. Eu não peço que vocês acreditem numa palavra do que eu disse. Eu acredito. E vivo isso. Converso com várias etapas da minha consciência, e quem tem evidência sabe que quem começou a falar
E até agora foram vários seres ao mesmo tempo. E se puder observar, houve semelhante a uma transfiguração em determinados momentos, que nem meu rosto era o mesmo. Quando temos noções disso, não nos desesperamos, porque se eu não der conta, eu entrego minha empresa para outra. Eu não posso contratar um consultor de empresa para consertar a minha, para falar com meus funcionários. Isso é possível. Kardec nos alertou para isso e nos ensinou a dialogar através da oração. Então, orar, em cada palavra eu vou revelar uma intenção que eu tenho de mudança. A minha consciência vai analisar o meu pedido e vai enviar novos pensamentos para a construção da nova realidade e novas virtudes para que eu encarne essas virtudes na minha própria estrutura. Por isso, o exercício da paciência, ou a ciência da paz, é o que nós vamos fazer agora. O exercício da compaixão, da autoconfiança, ou até da fé como mãe de todas as virtudes. Cada um pergunte a si próprios: o que sou? Quanto sou? Porque na questão 151 do Livro dos Espíritos está muito claro: a soma dos espíritos não forma um todo? Quantas almas já vivemos? Quantas vidas já tivemos? Todas elas juntas, segundo Joana de Ângeles, Leon Denis e outros, formam a nossa consciência. O todo espírito ou espírito imortal. Inspirem com suavidade, afagando e relaxando o corpo, intencionando pacificar o mundo celular. Abrace com ternura o próprio corpo, ordenando o seu relaxamento, intencionando mergulhar na estrutura dos instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos e estados de inteligência e consciência. Concentre a ação, a visão do ser ideal, no meu caso mais sereno, mais pacífico, mais saudável, mais feliz. Imagine vivendo com alegria, com esperança de melhoras, com gratidão pelas oportunidades que a vida nos oferta. E imagine produzindo um substrato como força vital que alivia as dores dos nossos semelhantes, que desperta os seus potenciais e ao mesmo tempo a força do exemplo que arrasta multidões. E intencione fazer tudo isso pelo simples prazer de ser útil, o prazer de servir, por amor ao Cristo, por amor a si mesmos. Sintam-se em paz, com a saúde que idealizaram, para que torne realidade daqui a pouco na sequência do nosso comportamento. E pensem e procure sentir o que pensa para dar vida ao que pensa. Falar para colocar em movimento o que pensa e sente. E viver para cultivar o que foi nobremente pensado, sentido e semeado. Muita paz. Muito obrigado a todos. Todos bem? Eu só gastei os 15 minutos que nós começamos atrasado. Isso é responsabilidade. Descontamos o exercício que nós tivemos em tempo real da paciência, da compaixão com os nossos semelhantes. Todos estão bem? Se alguém não estiver bem, fale, e qualquer coisa pede o dinheiro de volta para ela. Tá? Obrigado por tudo.